programador. Ele fazia as festas, ele que ligava para os cantores, para pastores, ele que corria atrás de todo mundo. E como eu disse numa live, falando, de um ano de que ele tinha morrido, eu não estava fazendo um tributo a morto. Eu estava falando, é possível fazer uma homenagem póstuma. E teve gente que me criticou. Teve gente que me criticou porque eu fiz uma homenagem para o Anderson, porque lá no passado, quando a gente não sabia dessas falcatruas todas, eles eram muito próximos. O Anderson, por exemplo, ele fazia eventos e ele chamava todos os cantores. E vou te dizer mais, ele não aceitava um não como resposta. Então, eu tive um relacionamento muito pequeno com ele, mas muito maior com ele do que com a Flor. Eu achava a Flor muito fechada. Eu achava que a Flor não conversava com a gente. Aí o Anderson dizia, é porque ela é muito tímida. Gente, só para vocês terem uma ideia, eu nem sabia da extensão da fama da Flor. Eu só fui saber agora, através das investigações. Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, vocês viram um trecho aí. A pastora e cantora Léia Mendonça, da MK Music, que era a mesma gravadora da Flor de Lis, fez um vídeo, foi a primeira, eu acho, nesse momento, a vir a público e contar um pouco de como era a experiência dela com Flor de Lis e com o pastor Anderson do Carmo. A gente precisa, primeiro aqui eu queria passar algumas partes que ela falou e depois eu vou resumir tudo para não ficar um vídeo muito grande. Mas eu achei essa entrevista, essa live que a Léia fez, muito esclarecedora. Primeira que veio, tá no canal dela oficial, tá? Eu vou até aqui, o bate-papo com Léia Mendonça. Léia Mendonça oficial, tá no canal dela, vai lá pra você ver toda, ela fala de toda a vivência dela em relação ao pastor Anderson e a Flor de Lis, que eu acho muito importante, por quê? Porque é a primeira pastora e cantora que teve, que participou de congressos, que participou de eventos do qual o pastor Anderson realizava, vir a público e comentar como era a relação. Ela já começa a falar, dessa questão da Flor de Lis não interagir com ninguém, de como ela era fechada e de que muitas vezes o pastor Anderson ele justificava essa pessoa fechada, de poucos amigos, de não conversar com ninguém, de uma forma de ser uma mulher tímida, quando nada tem a ver. A gente sabe que a pastora Flor de Lis nunca foi tímida. Eu vou adiantar uma parte aqui que eu vou passar e depois a gente vai, outra parte que eu achei interessante, e a gente vai chegando ao ponto. No cinema, assistindo a estreia do filme, torcendo pela carreira da família. Cidade do Fogo foi crescendo. Eu nunca entendi o título daquela igreja, mas sabe quando você deixa passar? Porque o que os nossos olhos estão vendo são muito maiores do que aquilo que a gente está pensando? Poxa, uma pessoa que de repente ela conquista a maior gravadora do Brasil, ela conquista os cantores, ela conquista os pastores, filiais. A igreja foi crescendo. Em cada canto tinha uma filial da Cidade do Fogo. Quem vai pensar? Ministério Flor de Lis, Ministério Cidade do Fogo, a gente acha estranho, mas não é porque a gente está recebendo cala-boca, porque não tem cala-boca diante de Deus. Não tinha dinheiro para calar nossa boca e tem muita gente falando besteira. Nesse ponto eu concordo com a Léia, apesar de que ela viveu, ela vem afirmar que, como muitos da imprensa vieram dizer, que os cantores recebiam dinheiro para calar a boca. Gente, eles sempre defenderam a tese de que eles eram uma família muito pobre, muito humilde, Então, assim, os cantores que iam lá, e eu concordo com a fala da Léia, muitas das vezes iam por amor. E por quê? Porque a Flor,
ela começou a ficar muito poderosa na internet, nas redes sociais. Então as pessoas, tanto que a gente tem um cast inteiro da Rede Globo de televisão que fez o filme de graça. Então todos começaram a dizer o quê? Não, nós não vamos cobrar. Então acontece muito em igrejas menores, que é aquela ajuda de custo, né? Que a pessoa pede só a gasolina, né? Aquela coisa do... Ou então um lanche que o cantor acaba pedindo. Então, eu acredito que muitos do que foram lá foram contribuir de forma 0800, até porque a história que se pregava era que realmente ela era uma mulher guerreira, pobre, humilde. Então as pessoas iam lá ajudar. Eu acredito sim na Leia, no que ela fala. Eu vou passar mais um trecho e depois eu vou contar, eu vou resumir todas as falas dela pra gente não ficar muito tempo aqui falando, senão a gente vai perder bastante tempo. Vamos lá. Eu vou para a parte de 16 minutos. Aquela pessoa de ouro, né? É uma expressão difícil de falar, mas é corriqueiro, né? A galinha dos ovos de ouro. Mas quem a fez chegar onde ela chegou, correndo atrás, articulando, foi o Anderson. O Anderson fazia o repertório. O Anderson, ele chegava para os produtores e dizia assim, eu quero que a música seja assim, 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 que tenha aquela entrada, que tenha aquela trombeta, que tenha aquele grupo de metais. Era ele. Ele inventava também as declamações dele. Ele corria atrás das músicas. De repente, a Flor começou a gravar muitos hits. Os compositores começaram... Então vamos lá, né? Ficou bem claro, né? E para a própria investigação da polícia e para qualquer pessoa, as pessoas que viviam próximo, que o Anderson, de fato, era quem ali o grande articulador, né? Tanto que lançou ela no meio gospel, né? Na carreira política, em todos os meios, o pastor Anderson era responsável. Tanto que as pessoas tinham mais, se vocês forem olhar vários depoimentos de vários cantores gospels, eles tinham mais afinidade com o pastor Anderson do que com a própria Flor de Lis. Muitos deles gostavam do pastor Anderson, e quando o pastor Anderson aconteceu essa questão toda trágica com ele, muitas pessoas vieram ao público porque ele era uma pessoa cativante, apesar de ter uma vida toda ali por detrás, a gente sabe que era tudo uma máscara, mas ele tinha uma vida, uma história de vida cativante. Ele era uma pessoa muito agradável, né, segundo relatos, muito educado, muito gentil, ao contrário da Flor de Lis, que era uma pessoa que não era nada simpática, que muitas das vezes era arrogante, prepotente, mas ele era diferente, ele tratava ela com esse cuidado, com esse zelo todo. E a Léa Mendonça, ela vai narrando, né, sobre o dia do velório, em que ela achou muito estranho, né, ninguém pôde se aproximar do pastor Anderson, somente a imprensa, né, e foi feito tipo que como se fosse um palco ali, uma coisa, né, uma encenação. E o que a Léa destaca é que ela achou muito estranho no dia, é a questão de que ela achou muito estranho no dia a questão de que eles no próprio velório falaram, né, que iria inaugurar a nova sede da igreja, que ia ter o congresso, né, de missões, tudo isso, né, e ela achou estranho porque ela falou assim, era a pessoa que era o marido dela que estava ali, e ela anunciando tudo aquilo, ela não via choro, ela não via ninguém ali se comovendo, só via ao tempo todo ela cercada com os seus filhos em volta, ninguém podia chegar perto dela, Flor de Lis. A Leia falou que conseguiu chegar, deu um abraço e saiu. Então assim, eu entendo também que é até meio difícil eles se posicionarem, né? Cantores, hoje sim eles podem se posicionar e via público e falar, tá? Hoje não tem mais desculpa, mas até a princípio a gente estava trabalhando com a questão de investigação, gente. Então assim, quando eu venho aqui a público e afirmo que a fulana é uma coisa, eu posso ser processada. Então hoje eu acho válido a Léa Mendonça vir a público
e falar sobre essa experiência. Uma coisa também que ela fala muito importante é sobre as crianças, né? Que ela falou que ela tinha pouco contato com as crianças e assim, não eram como as pessoas pensam, né? Imaginam, né? As crianças viviam ali rodeadas, né? Viviam sempre ali nas mídias, na TV, não. As crianças quase não apareciam. E a Léa Mendonça falou que dificilmente as crianças, na realidade, gente, elas serviam como um marketing ali, uma propaganda de que a Flor era uma mãe maravilhosa, excelente, quando precisava. Quando não precisava, as crianças ficavam meio que arredia, meio que, quer dizer, distante. Tanto que ela falou que as crianças, os pequenininhos, eram muito arredios, eles eram muito assustados. Em várias oportunidades de eventos que ela participou, as crianças elas eram caladas, elas não falavam, elas não elas não se comunicavam, não eram crianças que agiam de forma normal, né, como crianças sendo espontâneas, não. Eram muito quietas, introspectivas. Outro fato que chama muita atenção, né, é que ela falou, a Léa Mendonça falava, e isso é um fato importante, né? O pastor Anderson e a Flor de Lis, eles sempre estavam fazendo viagens, né? Sempre cumprindo agendas. Depois que ela se lançou a deputada, ela passou mais tempo em Brasília. E uma questão toda é quem é que ficava cuidando conta dos pequenos, né? Quem é que cuidava daquela casa? Não tinha esse cuidado. E o próprio conselho tutelar, juizado da infância, nunca viu isso, porque ela era uma mulher acima de qualquer suspeita. Ela foi crescendo, foi pegando influência, uma mulher que ninguém costumava, ninguém iria, né, falar sobre o caráter dela. Por isso que a gente precisa entender que quando a pessoa é muito boa demais, né? Quando há muita bondade, a gente precisa desconfiar, porque por trás de uma grande bondade há um interesse, sim. E uma outra questão é que um ponto que chamou muita atenção e que a Léa Mendonça falou foi sobre como é que aquelas crianças, depois de que eram criadas ali, viviam com a Flor, quando elas cresciam, elas saíam daquele meio e iam viver suas vidas. Por quê? Porque era um meio que elas não gostavam, elas ficavam ali porque precisavam gerar dinheiro, gerar fama, marketing para Flor de Lis. É notório que havia um descontentamento por parte dos filhos, né? Os filhos estavam ali descontentes, então elas não gostaram muito, né? E eles, né, também acabaram destruindo os ciúmes, eu acredito. O Anderson, a Flor já tinha conseguido chegar no local que ela queria, então depois disso, né, ela não precisava mais do Anderson, ela queria se livrar dele. Outro fato muito importante que a Léa narra é que o pastor Anderson vivia, isso ela presenciou, com muitas dores no estômago. Teve época que ele emagreceu muito e ela falava com ele, né? Menino, você tá muito magro, o que tá acontecendo? Você precisa ir em um hospital. E ele falava, não, tô trabalhando muito. Então, assim, várias questões que para ela e para muita gente não fazia sentido naquele momento, né? Mas que hoje todas as peças se juntam. Achei válido a Léa vir a público falar sobre isso. Eu queria pedir para que vocês, né, dê a sua opinião em relação a isso. Eu acho que todos os cantores gospel deveriam se manifestar. Dê o like nesse vídeo, comente, compartilhe e a gente vai comentar aqui embaixo, né, a sua opinião, o que você acha, o que você não acha. Vamos aqui fazer um debate, tá bom? Beijos, fui, até o próximo vídeo.